Meus amados, hoje vamos dar continuidade. Peço aos irmãos paciência comigo. Eu mesmo não me consigo ouvir 3 vezes seguidas. Como é cultura da igreja fazer o rodízio de pregação, de pregadores, mas eu vejo necessário pontuar algumas coisas e falar sobre a identidade da igreja. Tudo isso porque a próxima série de mensagens também vai se relacionar com isso. Próxima série de mensagens que vai começar agora em agosto, e nós vamos estudar cada uma delas nos PGs, diz respeito à nossa renovação de membresia, e vamos abordar cada um dos compromissos que o membro deve ter com a sua igreja. Meus amados, nós estamos vivendo um movimento de desigrejados e semi-desigrejados muito forte. Isso está muito forte. Uma apatia espiritual, né? Satanás, com seus sofismas, seus enganos, tem conseguido colocar no coração de muitas pessoas, né? Eu estava vendo um pregador muito famoso falar esses dias, mas ele se referiu somente à disciplina de oração, a disciplina de busca e de leitura da palavra. Satanás tem colocado no coração de muita gente que isso é legalismo, que isso é religiosidade. Isso é legalismo, isso é religiosidade. E Satanás tem ganhado terreno no coração de muitas pessoas. Nos corações tem distorcido a verdade. Então, meus amados, nós, no mês de agosto, nós vamos trabalhar a revitalização da membresia, a renovação da membresia e dos compromissos de membresia. Amém, meus amados? Meu querido, ser membro de uma igreja é algo sério. Hoje a gente tem enfrentado este movimento de troca de igreja sem responsabilidade, troca de comunidade. As pessoas estão trocando de igreja como troca de roupa. Abandonam a amizade. Aliás, elas não querem aprofundar em amizade, em convivência. Chegam no culto, quer ver o culto cheio, com estacionamento, salinha para criança, tudo ótimo para ele chegar, sentar e ter uma experiência emocional. É isso aí, né? Essa aí vai ser pentecostal. Amém? Uma experiência emocional e depois ir para a sua casa, viver a sua vida. Estamos no tempo dos consumistas. Estamos no tempo daqueles que querem consumir. Vem para a igreja, vem para a reunião dos santos, vem para o templo para consumir uma palavra, consumir uma experiência emocional que vai ser proporcionada por louvores. Mas não entendeu o que é igreja. Não entendeu o que significa fazer parte de um povo. Fazer parte de uma igreja local. O irmão Daniel pregou quinta-feira para os homens, ele falou do tomar a cruz. O que significa isso? E ele abordou que tomar a cruz, biblicamente falando, não diz respeito aos nossos problemas do dia a dia, diz respeito a negarmos a nós mesmos e trilharmos o caminho do discípulo, do caminho que olha para o mestre e vai adiante. E já que Cristo confrontou o mundo, enfrentou o mundo e foi morto pelo mundo, este é o caminho de todo cristão. E ali me fez lembrar de uma pregação de um pregador que chama Paul Washer, quando ele aborda sobre o amor que devemos ter pelos irmãos, e ele falando da realidade ali da igreja primitiva, que muitos cristãos eram presos e por manifestarem a sua fé, e eram colocados em prisões, e quem fosse servir esse irmão entregaria a sua identidade como cristão, porque está servindo um crente. E aí
Ele coloca aquela realidade que um jovem cheio do Espírito Santo, deixa que eu vou. Meu irmão está lá e está passando fome, está passando necessidade, eu vou lá acudir ele. E eu sei que eu vou ser preso, provavelmente eu serei preso. Há uma chance muito grande de eu ser preso e ser morto também por causa da minha fé. Aí de repente levanta um idoso e fala, não, peraí, eu vou lá. Você tem a vida toda pela frente. E aí ele fala, né, que esse tipo de irmandade, de fraternidade que Deus quer das igrejas. Glória a Deus, povo de Deus. Por isso, membresia é coisa séria. E devemos fazer uma avaliação. Eu sou um crente provedor ou consumidor? E tira da cabeça, não estou falando de dinheiro. Com certeza, biblicamente, você tem que ser generoso na casa do Senhor. Mas eu estou falando, meu querido, de você dar a sua vida pelo seu irmão. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Glória a Deus, povo de Deus. Mas hoje ainda vamos continuar falando sobre a identidade da igreja. Lançando as bases para falarmos dos compromissos de membresia e o que devemos fazer como igreja. A série que vai começar no mês que vem. Amém, igreja? Pode colocar o slide, fazendo favor. A identidade deve ser alimentada por princípios que norteiam toda a dinâmica e toda a prática. Tudo aquilo que acreditamos como igreja. Meus amados, até aqui nós falamos de princípios para definir doutrinas importantes que devemos alimentar no dia a dia da igreja. Falei do problema da Bíblia na mão de cada um é o intérprete da própria Bíblia, né? Mas devemos ter princípios para interpretar a Bíblia e para não causarmos divisões desnecessárias. Glória a Deus, igreja. Falei isso, né, 2 domingos atrás. Semana passada, eu falei um pouquinho da nossa história. Nós viemos da Reforma Protestante, e aí atravessamos 3 séculos, mais ou menos. Teve o movimento da Rua Azusa, que deu origem aos pentecostais, e teve o movimento de renovação carismática, e nós somos filhos deste movimento, no qual igrejas históricas, batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas, adotaram a doutrina da contemporaneidade dos dons espirituais. Nós somos filhos deste movimento. Glória a Deus, igreja. Amém, povo de Deus. E eu falei do problema neopentecostal, que é considerado um movimento de terceira onda. Primeira onda, movimento pentecostal. Segunda onda, movimento carismático na década de 60. Alguns falam que segunda onda foi com a igreja quadrangular. Não, estou falando de segunda onda, questão do movimento carismático de 1960, que começou ali nessa década. E a terceira onda, na década de 70, entre a década de 70 e 80, com o surgimento das igrejas neopentecostais, e do problema neopentecostal vigente hoje. Se você quiser saber, você perdeu a última pregação, muita gente faltou semana passada, está gravado, né? A gente grava todo o culto, vai lá e dá uma olhada. Nós temos um problema para enfrentar, o problema dos neopentecostais. Nós temos um problema para enfrentar. Porque é um movimento, é uma farofa, como eu disse semana passada. Tem farofa, meu querido, que tem mais farinha do que carne. Aliás, né? Tem que ser assim, né? Tem farofa que tem farinha demais. Tem uma carne para cada 10 centímetros quadrados de farinha. Um pedacinho assim.
E tem farofa que é rico. E as farofas aqui da igreja são cheias de carne, né? É calabresa, é bacon, não é? E é ovo, né? É uma bagunça. Mas eu trouxe para os irmãos as práticas, a teologia e as práticas do meio neopentecostal que nós devemos rejeitar. Resumindo, o movimento neopentecostal tira Deus do centro e coloca o homem. Isso, né? Você tem que analisar. Por exemplo, o culto é para quem? Nós estamos cultuando aqui? Estamos? O culto é para quem? É para Deus. Os louvores devem ser direcionados para quem? Para Deus. As orações, os motivos de orações, das orações, apesar que nós estamos pedindo a Deus algo para nós, mas é algo para nós para quem? Para Deus. Venha a nós, vosso Rei, me ajude em santificação, me ajude a crescer na espiritualidade. E a palavra, que é Deus falando para nós, é para servir quem? Deus falando para nós melhorarmos o nosso serviço a Ele. Amém, meus amados? Então, este é um culto teocêntrico, onde Deus está no centro. É um culto cristocêntrico, onde Cristo está no centro. Amém, meus amados? O que não acontece por aí. O que não tem acontecido nas igrejas neopentecostais. Tudo é pensado em você, em aumentar a membresia, em satisfazer as suas necessidades, né? Aquela coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão o quê? Inverteram, buscar em primeiro lugar as coisas, e de vez em quando vão acrescentar um reino aí, de vez em quando vão falar de salvação em Cristo Jesus, justificação pela fé, santificação e a volta de Cristo. Não, a gente tem que dar conforto para o espectador, né? Então, não vamos afrontar ele no pecado, não, vamos trabalhar com a esperança e o medo dele em cima dos seus desejos. Então, temos o problema dos neopentecostais doutrinas dos neopentecostais que invadiram e estão assolando igrejas batistas, principalmente os batistas. E hoje vamos falar, meus amados, meio que resumidamente, tocando nessas duas mensagens, vamos falar de alguns pontos importantes. A identidade da igreja deve ser alimentada por princípios claros e bíblicos. Toda ação, toda teologia, todo culto, toda oração, tudo que a igreja faz, deve girar em torno, deve ser sustentado por estes princípios que nós vamos falar hoje. E não tem coisa nova que eu vou falar hoje, não. Porque o problema que enfrentamos hoje é similar ao problema do século XVI. O homem no centro. Distorção da graça. Distorção da salvação. Idolatria. Misticismo. Falta de estudo bíblico. Uma série de coisas que estavam acontecendo ali no século XVI. Isso tomou formas na teologia e na prática da igreja romana. Mas apesar de que cada sola atacou um erro, vamos falar dos solas, 5 solas. Vocês lembram dos 5 solas? Que é praticamente o resumo da reforma. O resumo, né, da luta dos reformadores. Que atacava os erros presentes na igreja. Os 5 solas são mais do que necessários hoje. Vamos falar de cada um deles. Aplicando para hoje.
Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, povo de Deus. Então preste atenção, meu querido, que são coisas inegociáveis, que nos definem como igreja e que nos mantêm como igreja. E algo, meus amados, que devemos aprender, que apesar de que no passado rompemos com o erro, a necessidade de reforma é constante. Tanto que os reformadores falam, né? Reformados, mas sempre reformando. Sabe por quê, meu querido? Os nossos corações são habilidosos para criar todo e qualquer tipo de idolatria. Todo e qualquer tipo de erro. Então devemos prestar atenção. Amém, meus amados? Então, vai para o próximo slide, por favor. Os cinco solas da reforma são os princípios que definem e mantêm a nossa identidade como igreja. Estes princípios que originalmente serviram para combater os erros e heresias da Igreja Católica Romana no século XVI, são bem atuais para manter a igreja em um caminho reto. Próximo, por favor. Somente a Escritura é a nossa fonte de fé e, meu querido, eu te pergunto, no nome de Jesus, qual o livro que você lê no seu devocional de manhã? Porque eu te falo aqui, meu querido, como pastor na presença do Espírito Santo, que a maioria dos livros devocionais que são populares da igreja vem de origem neopentecostal. Você no centro. A própria caixinha de promessas, eu não tenho nada a ver você pegar todas as promessas bíblicas, contando que sejam promessas contemporâneas com a nova aliança, e fazer uma caixinha. Mas caixinha de promessa não é devocional. Começar daí. Pegar só versículo bíblico falando de promessas, isto não é devocional. Olha, começando daí. Pegando só partes que eu quero da Bíblia, não é devocional. Glória a Deus, povo de Deus. Não é um devocional correto. Não é o Espírito falando. Não é uma busca inteligente e sincera na presença de Deus. É você no centro, mais uma vez. Quanto mais livros devocionais, e eu nem sei se existe esse nome, café da manhã com Deus, manhã com Deus, sei lá o que com Deus. Meu querido, coloca tudo de lado e retorna para as Escrituras no nome de Jesus. O escutar pregador não é devocional. Colocar louvores pode até fazer parte, mas não se define por isso. Nós somos o povo somente a Escritura. Se lá no passado, na Reforma, somente a Escritura atacou a autoridade do Papa, do magistério e das tradições, como que o só a Escritura funciona hoje, meu querido? Como ele se aplica hoje? Da seguinte maneira: não aceitamos nenhuma outra autoridade, nenhum outro livro que comanda nossa fé e prática. Glória a Deus, igreja. Não aceitamos. Pode ser o livro mais bonito. Olha que eu já li livros lindos, né? Mas não pode substituir a Bíblia. Não pode, não pode. Não aceitamos nenhuma atualização das Escrituras que tentam forçar o texto de acordo com a cultura vigente. Uma coisa é você traduzir o texto do grego, buscando ali, né? Eu esqueci o nome técnico, tem a formal e a dinâmica.
Me ajuda aí, Gabriel. Equivalência dinâmica. Não é? Quem tem a Bíblia, linguagem de hoje? Quem tem? NVI. Né? A Bíblia NVI, ela tenta fazer o máximo, traduzir o texto, ser mais fiel ao original possível, mas também tenta fazer com que o leitor atual entenda o texto, que tem no mínimo 2.000 anos atrás, até 4.000 anos atrás. Não estou falando disso. Eu estou falando do herege mor do Brasil. Lê 1 Coríntios e lê aqui, ó, não concordo com Paulo, ele falando. Não concordo, não vejo isso nos evangelhos. E o outro, eu considero o segundo maior herege do Brasil, lendo a carta de Filemão e falando, não concordo com Paulo, Paulo está apoiando a escravidão aqui. Temos que atualizar as escrituras. Escorregadio, igual uma serpente, cheio de palavras. Quando chama para debater, ataca a gente, pegando o pior dos defensores da fé, que xingam, que usam a carne para rebater as heresias, e generaliza, os crentes são tudo assim, não sabem discutir com amor. Então vai conversar com Augusto Nicodemos da Silva, então? Vai conversar com o Sérgio, vamos ver se permanece? Não aguenta. E eles se apresentam todos cheios de amorzinhos, né? Cheio de carinhos. E aí, a mente fraca que não entende da palavra de Deus, está vendo? Olha, ele parece com Jesus, está vendo? Ele não discute, ele não é bravo, ele não é isso, não é aquilo. Olha, ele deve estar certo, né? Não aceitamos nenhuma atualização das Escrituras. Glória a Deus, povo de Deus. Glória a Deus, povo de Deus. Outro slide, por favor. Não aceitamos nenhuma profecia ou revelação que afronta as Escrituras ou que tenta se basear nela, de maneira que os mestres enviados por Cristo ao longo da história da igreja ensinaram diferente sobre tal texto. Deu para entender? Hã? Às vezes, meu querido, a profecia não afronta as Escrituras de maneira clara, mas pega ela, faz uma má exegese, e aí você fala, olha, está na Bíblia, e engana um tanto de gente. Hã? Falei da semana passada, né? Do Kenneth Hagin pegando Marcos 11 e falando, tenha fé de Deus, não a fé em Deus. Indo contra todos os escribas do meio cristão, os escribas de Cristo, que Jesus falou que ia enviar para nós. Olha para a sua Bíblia aí, meu querido. Olha para ela aí, você que tem a Bíblia. Olha para sua, por favor, olha para a sua Bíblia aí. Abre ela, por favor. Abre o texto aí. Você acha que isso estava em português? Quem que você acha que traduziu para você? Né? Quem que você acha que se esforçou e se esmerou para entender o contexto de 2.000 anos atrás e dar às palavras o real significado 2.000 anos depois para você? Para que você tenha um texto o mais próximo possível do original, no seu sentido, no seu significado. Deus tem os seus especialistas, meu querido. Glória a Deus, igreja. Meu querido, querendo ou não, né? Todos conhecedores da Bíblia aqui da Igreja Batista Irmão, outros mastigam, vou falar assim, né? Outros mastigam para nós engolirmos. Nós confiamos neles. Porque Jesus disse que ia enviá-los para nós. Glória a Deus, igreja. Eu não sei patavina nenhuma de grego, nem de hebraico, só noção básica.
Mas o herege tem uma visão, pega o texto bíblico, distorce o texto bíblico e arrasta multidões. Descobrir uma nova verdade, descobrir uma forma de acabar com seus problemas. Vocês estão sem fé e vocês estão orando errado. E outras pessoas lá fora que não têm Jesus têm mais fé do que você. Porque eles estão conseguindo as coisas e você não. Hã? Eu mostro lá no texto, eu li, eu vi. O irmão que ora, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, é inferior àquele que determina, Deus, eu exijo, afasta de mim esse cálice. É isso que ele diz. Sempre vamos ler e estudar as Escrituras contra nós, para darmos prosseguimento com a reforma. Meu querido, a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Mas a Bíblia só me bate, meu querido. A Bíblia é chicotada atrás de chicotada. Mas eu sei que o pai corrige o filho que ama. E eu sei que eu sou todo errado. E eu sei que se eu deixar no automático das intenções, das inclinações do meu coração, meu querido, é idolatria, é perversão, é todo tipo de engano. Graças a Deus por sua palavra. Ela afronta mesmo. Ela confronta. Ela corrige. Como diz Paulo para Timóteo, ótima, excelente, maravilhosa para educar, para tornar o homem sábio, para instruir na verdade, na justiça. Glória a Deus, povo de Deus. Então, meu querido cristão sério, ele pega a Bíblia e fala assim, Deus, fala comigo. Fala comigo. Me corrige, me oriente. Meu querido, quer receber pancada e atrás de pancada? Leia Mateus capítulo 5 até o 7. A pregação de Jesus, o sermão da montanha, é uma pancada gostosa, meu querido. Você vai sair do texto desesperado, assim, mas vai olhar para o céu e vai falar, Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, Ele é a minha justiça. E você vai entender, olha, essa aqui é a minha referência, eu tenho que andar. Meu querido, igual eu estava conversando com um jovem, essa semana, todos nós temos que travar uma batalha. Eu disse, todos nós devemos ter uma batalha, porque todos nós temos um pecado para ser tratado, para ser dominado. E que fica lá, igual tatu, que coloca a cabeça para fora de vez em quando, e você entra aí para dentro. E fica aí até o dia de Cristo, no qual Ele vai tirar você daí. Para alguns é ganância. Para outros é sensualidade. Impurezas sexuais. Para outros é mentira. Para alguns é fofoca. Meu querido, sabe o que eu fiz? Eu abracei o meu pecado, não no sentido, vem cá, pecadinho. Eu abracei e falei assim, eu sou isso aqui, não tem como negar. Não tem como esconder dos olhos do Deus vivo. Eu sou isso aqui. Não tem como esconder. E aí, eu leio as Escrituras, meus amados. Devemos ler para as Escrituras, tendo essa perspectiva. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, povo de Deus. A reforma continua, a nível individual e a nível coletivo. Igreja saudável é formada por crentes saudáveis. Você tem o seu papel no seu secreto, meu querido. Você tem as suas obrigações diante de Deus para chegar aqui, né? E ser aquela pessoa que não vai ficar estagnada e dando problema. Emocionalmente,
estagnada, não evoluindo na presença, com a esperança, com a alegria do Espírito Santo. E assim formarmos, meu querido, não uma comunidade perfeita, mas uma comunidade que amadurece. Glória a Deus, igreja. Que amadurece. Meu querido, estagnação é pecado, mas crescimento, meu querido, é de Deus. Amém? Próximo, por favor. Somente a fé em Cristo pode justificar o homem mediante Deus, independente das obras. Apesar de que na reforma, o somente a fé foi colocado pelos reformadores para atacar as indulgências. Aquelas coisas, vou comprar o perdão. Vou comprar o perdão. Aqui, ó, o Papa me deu aqui 10 anos de garantia de pecados perdoados. Somente a fé veio para atacar isso. Foi colocado para a igreja para atacar isso. Como isso se aplica hoje? Como somente a fé se aplica hoje? Para falarmos da justificação. Meu querido, eu estava vendo podcast esses dias. E às vezes, assim, a gente é enganado pelo ambiente que a gente frequenta, né? A gente acha que o ambiente que a gente frequenta reflete a realidade lá fora. Mas que tem de crente que coloca confiança nas obras. Mas que tem de crente que fala, olha, eu faço tudo certinho, eu tenho certeza de salvação. Meu querido, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Só o sangue de Jesus Cristo justifica. Só o sangue de Jesus Cristo torna você justo diante de Deus. Por causa de um pecado, meu querido. E a coisa está tão feia aí fora que as pessoas, é difícil aceitar, para as pessoas aceitarem, que um pecado tiraram elas do paraíso, do jardim. Que isso? Só um pecado? É, meu querido, porque o ponto de referência é o nosso Deus, que é santo, santo, santo. Se o seu ponto de referência for o homem, é mesmo, um pecadinho só. Não, meu querido. Estamos falando de um Deus e nele não há nenhuma mácula, nenhuma iniquidade, nenhuma mentira, nenhuma injustiça. E Deus falou, o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. E o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, sendo misericordioso, rico em graça, rico em glória, rico em misericórdia, né, já tinha planejado o sacrifício de Cristo. Tanto que Pedro diz, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Glória a Deus, povo de Deus. Não aceitamos nenhum tipo de legalismo. O que é legalismo, pastor? Tem gente que acha que legalismo é usos e costumes, como é que fala? A gente acha que legalismo é o contrário de legalismo, que é viver da legalidade, algo assim. Vou viver de uma maneira que tudo é permitido. Não é isso, meu querido. Legalismo é salvação pelas obras. Mentira! Você não pode fazer nada para se salvar. Nada. Nada. Meu querido, como eu sempre falo para os irmãos, as nossas boas obras, o nosso nível de maturidade, nenhuma dessas coisas paga um centavo da nossa salvação. Jesus Cristo é suficiente. Glória a Deus, igreja. O crescimento na cidade é um processo que identifica todo salvo em Cristo, mas não justifica o homem perante Deus, diante de Deus. Somente a fé em Cristo. Próximo, por favor. Somente a graça de Deus pode tirar o homem de sua cegueira espiritual e trazê-lo para Cristo. Originalmente, somente a graça veio combater o seguinte erro, que é o pelagianismo sem pelagianismo.
que cresceu na Igreja Católica e resultou em várias práticas idólatras. O que é isso, pastor? Pelagianismo e semi-pelagianismo? Que trem é esse? É falar que o homem tem a capacidade, independente da ação do Espírito Santo, de escolher Deus. Comandar o dia que ele vai ser salvo. É falar que existe uma interaçãozinha ali, uma interaçãozinha entre o homem e Deus, que salva o homem, que tira ele da sua cegueira espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Nesse ponto, você que gosta de estudar, né? O arminiano e o calvinista se unem. Cada um tem a explicação para dizer como que Deus resolve isso. Mas todos eles falam a mesma coisa. Só o Espírito Santo pode capacitar o homem para ser salvo. Você está entendendo? Não tem uma vírgula, um ponto de mérito seu, meu querido. Sabe que é importante falar isso aqui? É muito importante falar isso aqui, porque às vezes, meu querido, alguns pastores acham que tem como manipular a salvação. Olha, eu vou fazer desse jeito. Isso começou lá com Charles Finney, pastor batista, né? Que mentiu no meio dos reformados. Mentiu mesmo, ele falou que mentiu. Para ser aprovado lá. Ele achou que tinha como manipular o enchimento com o Espírito Santo e manipular a conversão. É a mesma coisa de o pastor chegar e falar aqui hoje: olha, vamos colocar uma música triste, vamos falar em tal e tal tom, e vamos olhar nos olhos da pessoa. Ou melhor ainda, vamos colocar elas 2 dias em um retiro, sem falar com ninguém. Porque aí o Espírito Santo vai agir. Esses dias eu estava vendo a Ana Paula Valadão, no podcast, condenando essa prática. E ela falando, não mando, a pessoa pergunta, que igreja boa se você me manda aí, Ana Paula? E ela falou, não estou mandando para as reformadas. Porque o resto está difícil. Está todo mundo querendo manipular a experiência espiritual e ela não pode ser manipulada, ela pode ser falsificada. Pastores estudando, não sei se eu vou falar certo que é, psiconeurolinguístico? É isso mesmo? Dá muito certo isso aí para encher a igreja, para encher templo. Dá muito certo. Aí você vê acontecendo na outra igreja e chega para mim, pastor, vamos fazer isso. Vão não. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê? Porque eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito que a pregação fiel na palavra, e não importa o tom, pode ser mais pentecostal, pode ser tranquilo, não importa. O nosso dever é pregar a palavra com fidelidade. Porque é sobre ela que o Espírito Santo vai agir. Ela é a espada do Espírito. Glória a Deus, igreja. Eu posso sim, olha, né, mudar meu linguajar, no sentido, olha, todo mundo vai me entender. Todos os graus aí de conhecimento, de alfabetização, isso é válido. Agora, meu querido, fazer igual os donos, os idealizadores, os organizadores das redes sociais, que entendem das inclinações dos homens, de como manter
o engajamento elevado, e você preso às telas, e essas técnicas serem colocadas no meio do povo de Deus, falsificando a experiência espiritual. Aqui não. Glória a Deus, povo de Deus. Não tem bobo aqui não, meu querido. Eu já li mais de dezenas de livros sobre crescimento de igreja, métodos de crescimento, métodos sei lá o que, de evangelismo. Eu já li tudo. Olha o resultado que está dando esse crescimento aí dos evangélicos aí. Você acha que está dando coisa boa? Espera mais 5 anos para você ver. Hoje já está ruim. Espera mais 5 anos para você ver o que vai acontecer. O pessoal está falando que os evangélicos estão crescendo no Brasil. Os evangélicos estão crescendo. Não, meu querido, os neopentecostais estão crescendo. Este segmento está crescendo. Espera mais 5, 10 anos para você ver. Meu querido, eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito no povo de Deus se reunindo para orar, se quebrantando na presença de Deus. E sendo usado com ousadia, com coragem, porque é isso que o Espírito Santo faz. Este é o renovo do Espírito Santo para pregar o que tem que ser pregado, mesmo que não dê fruto. Mesmo que isso não enche a igreja. Cuidado com o anticristo, meu querido. Cuidado com o anticristo, a cama dele está feita. Né? Como João Batista, né, nivelou as montanhas e levantou os vales, os falsos pastores, meu querido, os enganos, estão preparando o caminho para o anticristo. Estude sobre o anticristo, meu querido. Estude sobre o poder que vai ser liberado antes da vinda dele. Estão fazendo a cama dele sem perceber. Eu já li isso aqui. Este ponto que o único calvinista e arminianos, pois ambos não aceitam que o homem possua alguma liberdade ou virtude para decidir seguir a Cristo por conta própria. Por isso a conversão é um milagre efetuado pelo Espírito Santo, que não pode ser manipulado pelo homem, apesar de Deus usar homens para anunciar o Evangelho. Não tem como manipular isso, meu querido. Não tem como falar o seguinte: olha, amanhã Deus vai salvar um tanto, porque a gente vai usar tal e tal estratégia. O Espírito Santo não pode ser manipulado. Mas você pode ser usado pelo Espírito Santo. Nos termos bíblicos. O Espírito Santo não entra em contradição. Glória a Deus, igreja. Ele é Deus, ele não entra em contradição, não, meu querido. Né? A coisa está tão, meu querido, de tal forma que a pessoa tem a experiência e tem as escrituras. A pessoa dá crédito para a experiência e fala que não, as escrituras não estão corretas, não. A experiência aqui está boa. E aí, colocando o Espírito Santo contra o Espírito. Uá, que coisa doida. A palavra é o Espírito, meu querido. Você não sabia disso, não? A palavra é o Espírito, porque foi ele que escreveu. Ele conhece a mente de Deus. Glória a Deus, povo de Deus. Próximo, por favor. Somente Cristo é o Salvador e Senhor e o intermediador entre Deus e os homens. Por isso não colocamos a nossa esperança em nenhum outro nome para fazer intermediação entre Deus e os homens. Não aceitamos nenhum falso apóstolo, nenhum pastor famoso e nenhuma irmã abençoada como intermediários do nosso acesso a Deus, seja para a nossa salvação ou para levar os nossos pedidos de oração a Deus. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Não tem super crente aqui não, meu querido. Aqui tem super Cristo, Ele é o nosso Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. Se você está fraco na oração e precisa de companhia, isso é outra coisa. Agora você colocar, não, eu vou lá naquela irmã porque aquela irmã tem acesso ao trono da graça. Então vai converter para você ter acesso.
Porque todo salvo em Cristo Jesus tem acesso ao trono da graça. Todo salvo em Cristo Jesus. Tem igreja que falta. Eu já vi vídeo da igreja levantando o pastor no trono apostólico e andando pela igreja. E o homem lá em cima, emocionado, chorando. E o povo olha, né? Oh, que benção, olha, o Espírito Santo está agindo. Patavina. Patavina é paravão, não. Tem que falar, porque um dia eu falei aqui, o irmão pastor falando palavrão no altar. Né? Patavina significa coisa nenhuma. Isso é coisa que passa de pai para filho, né? Só o papai falava patavina, né? Mas aí a gente aprende, né? Coisa nenhuma. Estava vendo um vídeo aqui, antes do culto, um documentário sobre o Brasil evangélico do Brasil Paralelo, que é um sistema católico, né? Não sei, Brasil Paralelo é o quê? É uma instituição que favorece o catolicismo. E eles fazendo um documentário sobre o Brasil evangélico. E aí mostrando tanto de pastor profetizando a vitória do Bolsonaro em 2022. Só os grandões. Aqui, ó. Falso apóstolo. Cadê eles pedindo perdão para a igreja? Quem é que corrige esses homens? Quem é que chama aqui, ó? Você fez o Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo ridícula diante de todos. Como é que você explica isso aí agora? Mas não, os caras são deuses. O povo trata eles como os deuses. Não aceitamos nenhum falso apóstolo no nome de Jesus. Apóstolo bom é apóstolo morto. Vocês já ouviram isso aí? Entenderam? Não aceitamos nenhum apóstolo, quanto mais apóstolo que profetizou um tanto. E o pessoal anotou. Não cumpriu nada, mas não desce do pedestal. E sempre usa outras visões, outras justificativas para justificarem seus erros. Dá canseira de ver o vídeo da turma, cara. Dá uma canseira. Misericórdia. Que banalização dos dons espirituais. Nos moldes do Antigo Testamento, meu querido irmão. Essa turma era... nenhum pastor famoso. Eu estou falando algo aqui, eu não sou nada, eu sou ninguém, sou comedor de feijão, igual eu e você, eu gosto de andar no meio do povo. Nem gosto de vestir como pastor. Terno e gravata, não gosto. Gosto de ficar à vontade. Mas aí a gente esmera na palavra, mas aí vem um cara da internet, é mais famoso, fala o contrário. Bem capaz do povo dar mais crédito para esse cara. Por causa disso. Não é porque o argumento é bom, não. É porque ele é mais famoso. Porque a igreja dele é grande. É mesmo? Quero ver por que a igreja dele cresceu. Nenhuma irmã abençoada. Isso é prática no meio cristão. O pessoal está falando bastante aí de abusos espirituais, né? Da pessoa, do líder, chegar e oprimir a pessoa. E ser um dominador da vida da pessoa. A pessoa, até para ir no banheiro, pergunta o líder: posso ir no banheiro? Né? Isso existe porque tem pessoas carentes demais que não sabem levar a vida com os próprios pés, meu querido. Meus irmãos, vamos abraçar no nome de Jesus a nossa nova identidade em Cristo Jesus? Nós somos filhos de Deus. Sabe? Vamos crescer, porque os ministérios que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, está escrito lá, Deus levantou apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, para que todos cheguem no mesmo nível. Mas tem irmão até hoje, vou procurar a irmã abençoada.
Não é à toa, meu querido irmão, que os dons estão cessando, estão diminuindo novamente, só tem falsidade por aí afora. Né? Tá difícil você ver uma boa profecia. Tá difícil você ver algo assertivo aí, algo certo por aí afora. Né? Por quê? Banalizaram. Banalizaram e Deus recolhe a mão, meu querido. Deus recolhe a mão. Você tem acesso a Deus. Próximo, por favor. Somente a glória de Deus. Não aceitamos a inclinação de agradar os homens, o que resulta em desagradar a Deus, pois tal ação assola muitas igrejas do nosso tempo. Por isso, toda prática de culto, toda estratégia, seja evangelística, seja de ensino, de qualquer outra dinâmica da igreja, ou até mesmo o simples amor aos irmãos, né, deve estar baseados na firme motivação de glorificar a Deus, seguindo os seus critérios. Glória a Deus, igreja. Somente a Deus a glória, meu querido. Na época da reforma, porque todo o sistema estava voltado para o homem, para a igreja. A igreja deve ser exaltada. O Papa deve ser exaltado. Tudo o que fazemos deve ser para alimentar o sistema, engrandecer o sistema. Veio a reforma e colocou o seguinte: não, tudo é para Deus, é por Ele, para Ele, todas as coisas. E a nossa prática de culto, tudo, meu querido, você tem que pensar: isso aqui é para o homem ou é para Deus? É para o homem ou é para Deus? É para me agradar ou é para agradar a Deus? E devemos ver as motivações dos nossos corações, meu querido. Devemos lá investigar, ó Deus, qual que é a motivação para eu ter tal atitude no ministério? Qual que é a motivação, Deus? Como Davi fala para Deus: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus mandamentos, os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guie pelo caminho da justiça. Meu querido, isso é sério. Isso tem que fazer parte da sua reflexão diária. Seja como pai, como mãe, como trabalhador, como líder de igreja, tudo deve ser para a glória de Deus. Amém, povo de Deus? Tudo deve ser para a glória de Deus. Meu querido, são princípios inegociáveis que definem a identidade da igreja, que deve definir e manter a identidade da igreja. Glória a Deus, povo de Deus. Não dá, isso aqui não dá para negociar não, meu querido. Saiu disso aqui, uma coisa puxa a outra e deixa de ser igreja. Tá? Um erro não vem sozinho não, começa um erro, depois puxa o outro. Não, vou ficar só com 4 solos e vou deixar um solo de lado. Um erro chama outro erro. O homem está no centro. Eu falei dos hereges aqui. Qual que é o problema desses hereges? É isso aqui, ó. Um herege que é muito famoso aí, o filho trilhou o caminho, né, da homossexualidade, e aí ele revisitou toda a sua teologia, e aí ele resolveu não ir contra o filho, mas foi contra as Escrituras. Porque no coração dele, quem deve receber toda a glória? Vai vir desafios assim para você todo dia, meu querido. Ou eu glorifico a Deus, ou eu glorifico o homem.
E aí, um erro puxou outro erro, e aí não é mais somente a Deus a glória, né? Eu amo demais meu filho e eu não e tal, então vou tirar o solo escritura, e aí eu vou tirar outra coisa, e assim vai, o erro vai crescendo. Amém, povo de Deus? Próximo, por favor. E aqui nós afulinamos mais. Saímos aqui da reforma protestante, dos 5 solas, que são atuais, que devem agir para colocar parâmetros para a vida da igreja, para o pensamento, para as práticas da igreja, e afunilamos um pouquinho mais, para falar mais da igreja Batista Irmão, porque toda igreja, meu querido, que pratica os 5 solas, estão debaixo da presença de Deus, estão nossos irmãos, amém, meus amados? São nossos irmãos. Mas aqui falando exclusivamente da igreja Batista Irmão, porque nós somos, como eu disse semana passada, nós somos filhos, né, da renovação carismática. Somos filhos do movimento que considera atuais os dons espirituais. Somos uma igreja que nasceu do movimento batista reformado, que acredita na capacitação do Espírito Santo, que, antes de tudo, nos dá coragem, ousadia e poder para sermos testemunhas fiéis diante de um mundo caído que também distribuiu, né, de um mundo caído, e que também distribuiu na igreja, como lhe apraz, os dons espirituais para um fim proveitoso na comunidade de fé. Glória a Deus, povo de Deus. Olha esse texto aqui, esse texto, né? Presta atenção. Estou pegando a mesma linha que o pastor Almir ensinou vocês. A renovação espiritual, e deve ser um renovo após renovo, porque a vida é dinâmica, não vou chamar de batismo, como muitos que vieram desse movimento falam, batismo no Espírito Santo, porque esse termo é complicado teologicamente, mas podemos falar de um renovo após renovo, porque Paulo ora para isso, em Efésios capítulo 1, se não me engano, ou capítulo 2, ora a Deus para que o seu homem interior, vocês sejam fortalecidos, percebam a esperança da glória, a beleza do seu, né, a glória do seu chamamento. Paulo está orando para isso aqui, meu querido. Ele está orando por profundidade, uma renovação espiritual na presença de Deus. Que a renovação espiritual, meu querido, visivelmente, nos termos de Atos, no mínimo, ela provoca coragem e ousadia. Desperta o crente. Tem muito crente que é salvo, mas está lá apagado. E eu não estou falando de gritaria aqui não, meu querido. Não estou falando de expressões emocionais, não estou falando de convicção de fé e algo que une todos os cristãos, que deve unir todos os cristãos. O anunciar a palavra. Ousadia, coragem para enfrentar as trevas. Seja na faculdade, seja no trabalho, sabe? Seja em qualquer lugar. Lá em Atos, o Espírito Santo enche a igreja, fazendo com que a igreja tenha coragem de enfrentar a morte. De enfrentar a oposição. Glória a Deus, igreja. E a questão dos dons, o Espírito Santo distribui como lhe apraz. Para um fim proveitoso, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios. Para um fim necessário. Glória a Deus, igreja. Então, quando você vê o seu irmão orando em línguas, naquele momento que todo mundo está orando, porque Paulo quer organizar o culto de maneira que o culto seja inteligente para o visitante. Não é mesmo? Não é isso? Não tem aquele momento que todo mundo ora? Não tem aquele momento que todo mundo ora? E aqui eu estou adotando uma prática pentecostal da Igreja Assembleia de Deus.
No momento que todo mundo ora, meu querido, está liberado. Só tem que manter a ordem e decência. Glória a Deus, igreja. Aí vem o pastor, blim, 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 quem é assembleiano aí? Já foi assembleiano? Blim, blim, blim. E é incrível. Silêncio, que agora vai vir a palavra. Vocês estão entendendo? O culto deve ser executado de uma forma que o visitante vai entender o que está acontecendo. E na hora que está todo mundo orando, meu querido, você pode orar em português, em inglês, a língua dos anjos, se você quiser. Pastor, eu não acredito nesse negócio de língua dos anjos, não. É mesmo, meu querido. Vamos pegar os 5 maiores escribas do mundo hoje, atualmente. Vamos ver o que eles estão falando. Vamos ver o que eles falam lá do texto lá de 1 Coríntios. Eu já li o que eles falam. Vocês estão entendendo? Amém, povo de Deus? Glória a Deus, igreja. Nós viemos deste movimento aqui. Então, na igreja, nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. Somos sérios. Pastor, mas é sério demais? É sério demais, pastor. Vai abafar. Quase não vai ter nenhuma manifestação. Ah, então que seja assim, então. É mesmo? Se a gente levar em consideração a palavra do Espírito Santo, vai abafar o próprio Espírito? Então tá bom. O culto deve ter ordem e decência. Meu querido, no secreto você faz o que você quiser. Meu secreto costuma ser essa área toda aqui, ó. Tem hora que bate alegria, eu saio correndo igual doido aqui, ó. Glorificando a Deus. É o meu secreto. Revelei para os irmãos. Acontece de vez em quando, meu querido. Não é toda vez que acontece, não. Às vezes eu choro. Às vezes eu... Nossa, que alegria, que gozo no Espírito. Cada um faz o jeito, né, que lhe apaz. Isso está mais relacionado ao humor, ao que a pessoa é, se ela é extrovertida ou não, se ela é mais uma pessoa introspectiva, né? Mas no culto público nós seguimos a orientação do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, igreja? E acreditamos na contemporaneidade dos dons e afirmamos, a maioria é falso. Revelação, profecia, maioria é falso. Mas a Bíblia disse hora nenhuma que isto cessaria. Não somos cessacionistas. Glória a Deus, igreja. Mas eu tenho que falar para os irmãos aqui uma verdade. A coisa está diminuindo por causa da falsificação e por causa da idolatria aos dons. Tá? Quem aqui já foi forçado a falar em línguas aqui? Pegaram, fala! Fala aí, ó! Você. Já aconteceu isso comigo umas 3 vezes. Aí vem o Senhor e recolhe a mão. Vocês estão bagunçando a coisa. Isso está acontecendo. Glória a Deus, igreja. Mas nós acreditamos, meus amados, que a vida é dinâmica e que todos nós, seja cristão velho, cristão novo, sempre tem que buscar um renovo da parte de Deus que vai mexer em algo muito importante do ser humano. A vontade. A vontade. O querer. O realizar. O desejar. Porque, meus queridos, estamos entupidos de dopamina por causa das nossas decisões. Estamos apáticos. Estamos descrentes por causa da bagunça. Uma série de coisas tem acontecido hoje. Nós precisamos urgentemente de um renovo do Espírito Santo. Que mexe lá na nossa vontade. Que fala e faz a gente valorizar a igreja. Eu vou para a reunião santa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e que dá ousadia na faculdade. Tá falando isso? Tá falando isso, professor, tá falando isso, você vai me dar bomba? Se eu for sincero aqui na redação, problemas para a minha graduação, não abro mão do nome de Cristo. Lá no trabalho, te dá poder, né? Ó, vou ganhar promoção aqui, vou ganhar a promoção.
Mas aí vem uma proposta indecente, vem uma proposta na qual você vai abrir mão dos seus valores. E você está tão fraco na fé que você negocia os seus valores por causa de dinheiro, por causa de posição. Mas o Espírito Santo te enche de poder e fala, não. E você diz, não. Glória a Deus, povo de Deus. Sair da apatia espiritual, meu querido irmão. Nós devemos sair da apatia espiritual. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Sabe? A vontade, meu querido, vai colocar em você em duas direções. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Você vai observar o seu caminho, vai pautar o seu caminho dentro desses dois valores. Dentro dessas duas verdades. A vida é dinâmica, mas graças a Deus que o Espírito Santo também é. Né? Satanás está ao seu derredor, né? Buscando quem possa tragar, não é? Não descansa, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus, igreja. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Meu querido, falei aqui de alguns movimentos. De maneira nenhuma eu quero falar para vocês que somos perfeitos. Estou colocando aqui princípios para seguirmos, para sermos saudáveis. Amém, meus amados? Saudáveis. Saudável é diferente de ser perfeito. Quando você passar em frente a uma igreja, no nome de Jesus, não deixe que nenhum espírito de engano, nada te faça pensar, não, é irmão que é a igreja. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu escuto muito isso aí, não, pastor. Irmão, não, meu querido, no nome de Jesus, estenda suas mãos e ore por aquela igreja, porque ele é pastor no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Sabe? E na oportunidade você fala o que deve ser falado. Para voltarmos para as Escrituras, voltarmos para os princípios que devemos seguir para mantermos uma igreja saudável. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé.